Muito E é bacana. isso, tá aí, ó. Esse é o meu. Já vou já botar aqui na roda o que me vem aqui. É, pessoas que inspiram pessoas. Ai, que Ah, tema legal. bom! Muito bom. O que eu ia trazer era muito dentro de um contexto de um livro que eu li, porque assim, tudo que me atravessa me leva a buscar o entendimento, né? E eu venho de uma família que tem um ranço muito grande e eu queria entender essas crenças dentro do olhar da pobreza, da miséria, né? E aí eu comecei muito a ler sobre isso e engraçado que eu fui no meu irmão e me deparei com um livro que ele achou. Olha como é o campo, né? Ele achou, porque meu irmão não é muito favorável a livro de autoajuda, não. E aí ele achou um livro chamado Mentes Milionárias, né? Aí eu falei, gente, eu estava procurando esse livro para ler, chego lá, esse livro na estante dele. Aí ele me emprestou, terminei de ler ontem. E esse livro ele tem uma parte que ele fala que o que a gente pensa traz o nosso sentimento e o nosso sentimento traz as nossas ações e as ações concluem, né, a nossa realização, o que a gente faz. Cara, quando eu me deparei com essa frase, bem no final, ele fala no decorrer de todo o livro sobre isso e no final ele fecha também com essa frase. Também não vou dar spoiler para você ler para vocês lerem o livro, porque o livro é muito legal. Quebra muitas crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, ao pensamento. Quando a gente tem um pensamento pobre, um pensamento rico, porque a riqueza ela vai muito além da questão financeira, da questão dinheiro, da moeda. Ela é toda uma postura diante daquilo que você já é. E a gente não tem essa visão. Na verdade, todos nós já somos ricos. Difícil é aceitar isso, né? E o livro traz esse olhar. É muito interessante. Aí eu falei, cara, tá aí, eu terminei o livro ontem, vou levar essa conversa, vou ver como que chega para as meninas, a gente pensar sobre essa frase. O pensar, o sentir, o agir e o realizar, né? Dentro desse olhar, como que é isso? Porque trazer isso para a consciência é uma coisa, e na prática, que é mais desafiador, né? Ai, gente, eu amo o campo. O campo é maravilhoso. Mas, porque era um dos temas que eu ia trazer. Olha isso, gente! Tava aqui também, era uma das minhas opções. Aí veio aqui o inspirar pessoas, veio na frente, mas tá aqui também Mas no meu campo. faz um link, tá? Esse teu tema inicial faz um link com o que a gente está falando. Muito link, muito link. E esse é um dos, só para, né, esse é um dos trabalhos que eu e a minha amiga Thais a gente está desenvolvendo, que a gente vai falar sobre o dinheiro. Então eu acho maravilhoso a gente também falar sobre isso aqui. Bora. Vamos Cris, embora. Fala, Cris. e você? Na verdade, né, o que eu tinha pensado não bate nada com nada do que vocês estão falando. Você acha? É, mas, Ah, é, vamos ver se e é uma coisa que a maioria das pessoas não fala. Morte. A morte do todo dia. Eita, eu tava falando disso agora há pouco. Gente, A para. Giza é conectadíssima com tudo, né? Porque a gente não é a morte só no sentido físico, que você perdeu seu veículo físico e foi para algum lugar, não é nesse sentido espiritual, porque isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Quer dizer, entre a gente, né? Porque nós somos pessoas espiritualizadas, a gente tem uma fé, né? A gente professa essa fé, né? Mas é do momento que você não tem mais, né? A consciência de que todo dia, toda hora, você está deixando para trás parte da sua vida. E o quanto que a tomada de consciência disso é bom para que você experiencie no momento atual. Porque, na verdade, o que já passou, passou. O que veio não está aqui. E a única coisa que a gente tem é exatamente esse momento único, né? E que esse momento seja o melhor possível, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai ser o último nosso. Isso não tem jeito, né? Para quem já teve a experiência não agradável de ver
uma pessoa desencarnar, como eu já tive, né, pessoalmente, né? Eu tive presencialmente, né? E é uma experiência que eu pretendo não ter mais. Mas, enfim, né? A vida é assim. Você vê o quadro se delineando ali. E aí você toma consciência de que aquilo ali vai acontecer com você em algum momento. Mas não é só isso. São os sonhos que a gente deixa para trás, são os projetos que a gente começa a desenvolver e às vezes nem faz, são as pessoas que a gente não aproveita que aparecem na nossa vida. É aproveitar esse momento agora, né? Por exemplo, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma live falando para pessoas, né? Então, esse foi o tema que eu escolhi para hoje. Maravilhoso. Porque, e é inclusive a nossa própria identidade, né? Eu fiquei com isso que a Karina Fukumitsu ela falou, né? Que fez muito sentido. Quando a gente está de luto, a gente perde, a gente vive uma crise existencial. Porque a gente está ali vivendo aquela realidade, aquela configuração. E aquela configuração para a gente é uma realidade. No momento em que algo é retirado ou sai daquela configuração, tudo muda. E nesse tudo muda, quem sou eu nessa nova configuração, né? E isso vale para o nosso dia a dia, né? E eu estava falando isso porque justamente essa mudança de vir para cá, né? Eu me desfiz materialmente de muita coisa, né? Houve uma mudança material, eu estou num outro lugar, num outro espaço, né? Com uma nova materialidade, né? Com novas. Não que eu tenha deixado, né? A gente está aqui, a gente segue em conexão, porém, a realidade do cotidiano com as pessoas, né? A vivência, a rotina, aquela rotina que eu tinha de encontrar meus amigos, de realizar trabalhos, né, nos espaços onde eram realizados, não tem mais. Então, é uma morte. É uma morte. É uma É. nova. É um vivenciar uma nova. Quem sou eu nesse novo contexto, nessa nova configuração? Como que eu olho para a Gisele de antes e como que é a Gisele que está aqui agora? É a mesma e ao mesmo tempo não é, né? E isso é todo dia que a gente vivencia, né? E eu acho que isso fala muito também com o dinheiro, porque o dinheiro é materialidade. Porque o dinheiro, a gente vivencia com o dinheiro esse ciclo constante de morte e crescimento. No momento em que eu estou pagando alguma coisa, estou liberando alguma coisa, está saindo da minha configuração, né? Está saindo e eu não sei exatamente, a gente tem uma ideia de quando que entra, mas isso não é uma garantia também, né? Então, Não assim, mesmo. tá nesse vazio, né, no momento em que a gente investe um dinheiro em alguma coisa, que a gente libera esse dinheiro para alguma coisa e fica nesse vazio criativo e algo vem. Então, assim, a morte, ela está muito ligada também ao dinheiro nesse sentido dos ciclos e da materialidade, né? E, Faz todo sentido. e aí, assim, isso que Manu trouxe, né, de como que a gente olha para o dinheiro é muito importante, porque e aí eu acho que conversa com essa questão de como morte. que a gente, de morte e como, porque a morte também faz a gente pensar no que é essencial, no que realmente importa, né? O que realmente importa? Se eu sei que as coisas vão e as coisas vêm, né? O que importa para mim nesse dia de hoje? O que genuinamente importa para mim? E aí eu acho que isso conversa com o que me inspira. O que me inspira, né? De Isso. como que eu quero conduzir a materialidade da vida, que é o meu corpo, né? Que é as coisas que eu crio,
que o dinheiro, como que eu quero que sentido que eu quero que ele tenha na minha vida, né? Então, eu acho que tudo que a gente está falando aqui hoje tem conexão. Sim, faz muito sentido tudo isso, Gisa. Todos esses temas, eles se conversam. Na verdade, eles, né, têm essa conversa o tempo todo. Se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa em mudar, né, uma crença limitante, a gente vai ter uma morte. Porque a gente vai deixar no passado algo que foi incutido na sua história toda. Mental, emocional, educacional, cultural. Então, a gente vai precisar matar para viver o novo. Matar essas crenças, esses bloqueios, olhar para o novo. Isso tudo é um processo. E você vai deixar de ter lealdade sistêmica. Você vai aí deixar de pertencer. Isso tudo dói demais. Mas aí é necessário ver o que é importante para você hoje, né? O que realmente você quer fazer com o que você está aprendendo. Como que você quer estar futuramente? Quer continuar nesse contexto ou quer fazer a sua nova história? Não mais vivendo de acordo com os seus, claro, muito respeitosamente, porque eles fizeram do jeito que eles conseguiram, dentro da perspectiva deles. Eu digo que eu cresci escutando muito essa palavra, tá muito caro, tudo era muito caro. Se eu for parar para pensar no sentido lógico da coisa, dentro do que a gente tinha, com certeza era caro, porque a gente não tinha dinheiro para algumas coisas. Só que quando a gente vai entendendo a palavra caro, tudo tem o seu valor. Na verdade, se a gente ressignificar isso, não trazendo a visão do caro, mas dizer que naquele momento você não tem para comprar aquilo porque você tem outras prioridades, talvez soe melhor. Porque ao falar que está caro, ao falar que você não vai comprar porque não tem, automaticamente também tem um outro sentimento que gera na gente, que é o de merecimento, né? Eu não tenho, eu não posso, eu não mereço. E isso tudo a gente vai incutindo na nossa história, na nossa trajetória, na nossa emoção, na nossa autoimagem. Eu tinha uma coisa que, mesmo que eu tivesse um pouquinho mais, eu só comprava coisa do mais barato, era o mais barato. Mesmo podendo comprar uma blusinha que eu gostei, que era um pouco mais caro, mas tá caro, tá caro. Isso é uma crença limitante. Como que eu me vejo nesse contexto de merecimento? Hoje eu trabalho, hoje eu posso, eu tenho, mas tem que ser mais barato. Por quê? Porque a gente vem com esse olhar. E como que fica isso no na nossa autoimagem, né? Na coisa de inspirar as pessoas. Porque para você inspirar, você tem que se sentir inspirada. Para você se sentir inspirada, uma coisa está ligada à outra. Como que você está se inspirando? Então, não é questão do caro, é questão do valor. Né? E isso tudo está dentro dessa nossa conversa. Né? Eu acho interessante a gente abrir isso tudo para olhar com carinho isso. Abrindo um parêntese dentro dessa perspectiva caro e valor, a gente estava na ação trabalhando, aí a gente tá vindo muito, muito, muito esses temas de dinheiro, de prosperidade. Eu falei, gente, isso está caindo muito no meu colo, eu vou olhar. Não é, Cris? Até em atendimentos, eu estou atendendo muita gente trazendo isso. Eu falei, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar em mim, porque o outro traz as tuas demandas, né? Eu falei, gente, vou começar a estudar sobre isso. Aí foi muito engraçado a gente conversando, aí dentro desse assunto rolou o assunto de morrer, de morte. Olha isso. Aí eu não sei se foi a Cris ou se foi o Paulo falando, não, eu já até paguei meu SINAF, não sei se era empresa, sei lá, negócio de velório, de morte. Nossa, mas é caro morrer. Eu falei, olha, hoje eu tenho outras prioridades. Foi Paulo, foi Paulo. Muito engraçado, esse negócio de valor, caro e prioridade. Não, porque morrer custa tanto, porque não sei o que custa tanto. Eu falei, gente, hoje eu tenho outras prioridades. Minha prioridade é outra, vamos falar de outra coisa. Olha como conversa esse assunto da morte e dinheiro, tá entendendo? Até numa brincadeira, né? Então, é muito curioso isso. Vocês estão falando aí, eu me lembrei daquele episódio da panela, lembra, gente? Qual panela? A panela de milhões que eu comprei, lembra?
Tu não deu pro Diogo, não, fazer uma Ela sopa boa aí? Ela veio para cá, a panela. Das poucas coisas que eu trouxe, a panela veio. Também pudera, né? De milhões tem que ir. Mas aí é que tá, né? Porque, assim, só para contextualizar, né? Foi uma panela que um vendedor, ele teve todo um marketing que ele conseguiu, né, trazer muito bem trazido. E aí eu me vi comprando uma panela que eu dividi em mais de 12 parcelas para comprar essa panela, em doses, né? Em doses homeopáticas aí, de E não foi lá tão homeopáticas assim. foram homeopáticas e foi tipo, sei lá, eu acho que foram de 15 a 20 parcelas de que eu comprei essa panela, né? E eu nem cozinhava. E esse era o, né, Era o mais barato, né? tava tanto assim, né? Assim. E aí, para mim, foi. Depois, quando eu me vi comprando a panela, vocês estavam lá, vocês Eu testemunharam. me lembro disso, agora me lembrei disso. E aí eu fiquei numa crise, né? Porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu, né, que quase não cozinho, compro uma panela que eu vou ficar pagando por mais de ano essa panela, né? E que loucura, né? Porque eu comprei essa raio dessa panela. E hoje, olhando, eu acho que tem muito a ver com isso que a Manu está trazendo. Porque quando eu comprei, o que estava sendo vendido ali para mim era saúde, né? Porque todo o discurso, né, de que a panela não que ela não absorvia certos componentes químicos que podem, né, que podem prejudicar a nossa saúde, que ela traz muito mais sabor, que ela você não precisa colocar água na panela, então isso preserva os nutrientes do alimento que está ali. Então, na verdade, o que eu estava comprando ali era saúde. E por isso que eu entendo que quando eu olho e falo assim, gente, como é que. Porque a forma de vender, né, essa panela é muito diferente, não é uma. Hoje essa panela está no MasterChef, mas eles já não vendem como. Não é esse o marketing lá do MasterChef, né? O marketing lá é de que faz comida boa. Mas o marketing, né, até então, quando chegou para mim e que veio através de outra pessoa que me indicou, né, para essa venda, que era uma amiga e que também comprou com esse intuito da saúde, né? Eu vejo hoje que é isso, que o que eu estava comprando era esse valor que eu estava colocando, né? E a gente questionou isso também. Por que que eu não posso comprar uma panela que para mim faz sentido, porque ela tem esse valor para mim? Ok, tudo bem. Eu não cozinhava tanto assim, mas isso não, eu não posso então começar a cozinhar. Isso não pode ser um incentivo para que eu possa fazer movimento, né? Ou, poxa vida, fazendo um investimento desse, isso não mostra o tanto que eu quero melhorar a minha forma de me alimentar e me nutrir, né? Mas assim, como que essa coisa de, meu Deus, eu paguei esse valor nessa panela, numa panela, né? Então, acho que me veio isso quando a Manu traz, né, essa questão do valor e como se a gente tivesse que pagar baratinho nas coisas, né? Então, assim, dentro dessa. É isso, para eu pagar essas parcelas, eu vou deixar de pagar alguma coisa. Aí, Sim. né? E toda vez que eu me deparo com essa, né, que eu me deparei com essa parcela, é uma lembrança. O que realmente importa, né? Para que eu estou fazendo esse movimento e esse investimento? Então, são coisas que fazem a gente pensar, né? Então, é errado eu pagar um valor que eu considero alto para uma determinada coisa. Que é certo, que é errado nesse sentido, né? Pelo que eu estou pagando
e o que eu estou priorizando. Acho que isso, né? E tem uma outra coisa que me veio ouvindo o Manu, que quando a gente falar tá caro, quem é o sujeito da ação? Não tem, né? Tá caro. Não. Não tem sujeito, não tem ação, né? Tá caro. Se eu ainda digo, eu não tenho dinheiro para pagar, pelo menos eu estou tomando consciência de que tem um eu não tenho agora, né? E isso pode também levar a outros questionamentos, como a Manu falou. Mas peraí, eu não tenho? Ou isso não é uma prioridade para mim? Ou se no momento é uma prioridade e eu não tenho, o que eu preciso fazer então? Como que eu posso me movimentar para que eu possa chegar nesse investimento que eu preciso, que é importante para mim, né? Só para é bem interessante, até para dar a palavra para a Cris, mas rapidamente trazendo para o olhar da prioridade, é bacana quando a gente olha para a prioridade, porque automaticamente nos convida a ter uma análise da nossa condição financeira. E hoje em dia também a gente tem muitos materiais, muitos vídeos que nos auxiliam a ter essa educação financeira. Porque o dinheiro a gente sabe que é energia. Como a gente trata dele é primordial para saber se ele vai fazer parte ou não da nossa vida e como ele está fazendo parte. E não adianta negar o dinheiro, não adianta não olhar para as dívidas, não adianta ter medo dele, porque fazendo tudo isso, ele automaticamente não vai estar com a gente, né? Então, o primeiro passo é justamente saber dessa prioridade, acredito eu, dentro da minha visão, de que eu estou tentando olhar com carinho para essa energia, para saber quais são as minhas condições e o que é possível ou não dentro dessa realidade. Porque a gente só domina aquilo que a gente tem consciência, não é verdade? Se a gente foge, porque muitas das vezes, dependendo da nossa situação passada, a gente nega para não se indispor. Então, estou devendo, depois eu vejo isso, não quero saber disso agora. O que você está dizendo em relação à energia? É o pensar, sentimento, agir e realização, que a gente trouxe no início da live. Como que está essa esfera da energia do dinheiro? Não, eu tenho muita dívida, não adianta nem eu ver, porque eu não vou conseguir pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. Tá, e o que você está dizendo para o universo quanto a isso? Que você não vai pagar. Então, eu acredito que o primeiro passo dentro disso tudo que a gente está trazendo é a questão da prioridade. Qual é a prioridade? Eu tenho dívida, eu vou olhar para ela, ver as possibilidades e me organizar para que elas sejam organizadas. Porque nesse livro, inclusive, isso é um ponto crucial que ele explica, que você precisa saber gerir o pouco que você tem para estar apto e preparado para ter mais. Entendeu? Então, é por aí. É justamente por aí. Né? E eu falo isso porque, como eu falei para vocês no início da live, está caindo muito no meu colo em termos de atendimento. E eu vejo muito essa postura. Eu não tenho como pagar mesmo, deixa rolar. E o que é isso enquanto energia? Então, pegando a sua fala, Giz, em termos de prioridade, eu acho que quando você realmente quer olhar de frente uma coisa que te incomoda, a prioridade, então, é o quê? É olhar para ela. Perfeito. Cris, queridona. Deixa eu contar uma experiência, isso eu até já falei já até falei para a Manu, né? E eu vou começar por aí para desenvolver um raciocínio. A minha mãe tinha o seguinte perfil, né? Uma coisa que ela sempre falou para a gente, né? Como a gente não tem muito poder aquisitivo, a gente tem que comprar o que for melhor, porque isso tem que durar bastante, né? Então, não adianta você comprar uma coisa com valor inferior, porque ele vai durar pouco, você vai ter que comprar outro. Então, sempre se paute para a coisa que tenha maior, né? E eu trouxe isso para a minha vida até hoje. Até hoje eu sou assim. Mas tem um outro lado, porque é uma coisa que é importante a gente entender, é aquilo que nossos pais nos falam e aquilo que a gente entende. Porque, na maior parte, quer dizer, 100% das vezes não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Eu não sei o que minha mãe estava querendo dizer com isso, mas eu sei o que foi que eu entendi. E algumas
coisas que vieram de arrasto junto, né? Que é a questão do valor, né? Então, para mim, o que ficou muito claro para mim nessa vivência é o que é mais caro, ou seja, o que está com valor acima tem valor e o que está de valor abaixo não presta. Então, para que eu preste, eu tenho que estar com aquilo que tem um valor maior. Isso é muito ruim quando você está na situação de que você não tem como sair disso. Porque o bem, a coisa que está fora, é a medida da valia sua. Interessante. É a sua medida. E a partir do momento que você não consegue isso, automaticamente a sua estima foi para o pé. Né? Já começa aí a questão da estima, porque você não tem como adquirir aquilo ali que, na verdade, é o valor máximo. Eu não sei se a minha mãe quis me dizer isso, mas eu me vi bem, já pensando nessa situação toda, né? Eu já venho trabalhando isso já tem, sei lá, uns 2 ou 3 anos. Eu me vi diante, eu fui ver, né? Fui lá pesquisar, né? Eu vez por outra vou lá e vou ver. Bom, me dou o trabalhão de voltar e dizer assim, essa questão de crença, parêntese. Crença, para mim, eu acho que eu tenho uma dislexia, né? E algumas palavras, para mim, são muito complicadas. Crença é uma delas. Eu não sei o que é isso. Né? Então, vez por outra, eu falo para Manu, essa palavra para mim não tem sentido, porque eu acho que é só eu mesmo. Tá? Então, eu falei, pô, mas o que é isso? O que isso faz com você? Aonde que isso se encaixa na sua personalidade? Isso determina mesmo o que você vai fazer? O fato de você mudar uma crença realmente vai mudar a sua vida inteira? Como é que qual é a função disso na psique como um todo? Né? Então, a crença fica batendo bola dentro da minha cachola aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eu fui lá ver e me dei de cara com esse tipo de coisa, né? De que quando eu não posso comprar aquilo que é mais alto, né? Quando o objeto está além da minha capacidade, eu não presto. Opa! Será minha mãe que não disse isso para mim, não. Isso fui eu que interpretei. Ou talvez eu não tenha dito, não importa. O fato é que eu me vi diante disso. Né? Então, até respondendo aí o que a Manu estava falando do caro, né? Quando você veio com essa rotulagem de que a coisa é cara, e aí adorei a sua colocação, tá, Gisele, de que isso não tem um sujeito, cadê o sujeito da ação? Não tem, é igual tá chovendo, tá chovendo, e aí? É igual assim, cadê o sujeito da ação? Pô, vai brigar lá com o seu Pedro, sei lá, o que você vai fazer, né? Que não é essa a questão, né? De imediato, vem para mim a imagem do fracasso, que eu não consegui, que eu estou menos. E, obviamente, eu comecei a reelaborar. Claro que quando você olha para a coisa, eu trouxe para mim, estou trabalhando. Um outro termo que eu não gosto aí, porque eu não gosto, porque para mim ainda não ficou claro, é merecimento. Eu acho péssimo eu dizer para mim, eu mereço isso. Porque isso eu também estou elaborando, tá, gente? Eu falei isso até para a Manu. Manu, essa palavra, por que eu não gosto desse troço? Me dá sei lá, me dá uma sensação estranha, eu não consigo ainda cognitivamente traduzir. Então, eu não uso. E não incentivo Vamos olhar para isso isso. nos meus colegas. Vamos olhar para isso. Eu vou falar isso porque nesse livro fala justamente sobre isso, do merecimento. E desculpa abrir um parênteses que a Cris estava falando e eu já logo me impus. Vai lá. Porque... Diz aí, porque papo aberto para elaboração de conceito. Não, porque inclusive para você ter esse sentimento, porque o merecimento ele traz um sentimento. E isso é a energia que traz justamente a abundância. Então, é curioso quando você fala que não gosta, porque automaticamente quando você não gosta, você nega. E como que está esse contexto no sentido reverberação? Porque tudo que a gente não gosta, dificilmente a gente aceita.
Quando a gente não gosta, a gente nega. Existe uma negação ali, né? Em termos de reverberação, como que fica isso? Tá entendendo o olhar? Então é curioso a gente... Mas eu não sei se se encaixa na minha confusão mental, não, sabe, Manu? É questão de conceito, tá? É, é conceito, tá? É que nem a tal do ressignificar. Já falei para você um monte de vezes que eu uso essa palavra, mas ela não tem sentido para mim, né? Então eu coloco isso por conta da minha dislexia, deixa ela lá resolver esse troço, né? É, é, não é que eu não olhe, eu não quero me convencer que eu mereço. É para mim, é a mesma coisa da questão da valia. Eu preciso justificar para mim. Pronto. Para mim, merecimento é eu justificar alguma coisa. Eu não preciso justificar nada. Porque as coisas estão aí à disposição. Porque ou a gente acredita que a gente está no mundo abundante e as coisas estão à nossa disposição. Tá? Estão ali. E Né? faz sentido ao invés de eu mereço, eu posso querer. Ah, isso faz mais sentido. Isso faz mais sentido. A questão do posso, do querer, que, aliás, são verbos que eu trabalho muito bem dentro de terapia, isso aí. Ou Né? também eu recebo, Recebo, fica melhor. eu recebo, eu Né? recebo. Sim, eu tomo para mim, né? Que é um termo que a gente usa muito em constelação, né? Eu trago para mim, eu tomo para mim. Eu acho que essa coisa tem isso aí. Eu, Tá? eu, eu pego. Tem a oferta, né? Tá disponível para mim. O que se tá disponível para mim, eu pego, eu preciso, eu quero, eu recebo, eu agradeço. Faz sentido. Né? Então, fez um bocado de sentido, eu vou trabalhar nessa coisa aí. Então, Manu, não é questão assim de negar, não, porque eu já tive nessa posição. Né? Eu já tive na posição de menos-valia total. Né? De dizer, esse mundo não é para mim, isso daí está fora do que eu posso fazer. Né? Eu sou muito pequena, porque quando você chega, né? E acho que isso eu estava pensando nisso na hora que você estava colocando aí, Manu. Quando a gente fala isso, né, de que a coisa está muito alta, a coisa está muito alta porque a gente é muito pequeno. E a gente muito pequeno não consegue resolver coisas. Né? Quando é que eu resolvo a dívida? Não é quando eu tenho dinheiro para comprar, para pagar. Porque às vezes eu vou precisar me organizar para isso. Né? É quando eu não olho para isso muito pequenininha. Quando eu não tiro de mim meu próprio poder. Até porque somente o adulto é que paga a conta, né? Sim, Só o entendeu? adulto que paga a conta. Quando É isso aí. a gente fala isso também, né, de se abrir para a nossa potência, não significa que a gente vai dar conta de tudo sozinho. Significa que eu estou confiante na minha potência para solucionar. E estar aberta para a potência significa também eu me abrir para uma rede, né? E essa rede, ela pode vir de tantas formas, né? Ela pode vir de uma indicação de alguém para um atendimento, né? Ela pode vir de alguém, de algum, sei lá, um sorteio de alguma coisa. E aí eu, né? Ela pode vir de que mais? É isso, de oportunidades que eu não estou, que eu nessa visão limitada, às vezes eu não consigo perceber que está ali no campo, e quando eu me disponibilizo para isso, eu me abro para essas possibilidades e facilito que elas se aproximem de mim. Sim. Né? Não significa que eu vou ficar sozinha ali no meu cantinho, dando conta. Nossa, eu tenho que dar conta disso, né? Não vou falar para ninguém que eu tô. Não. Olha, essa é a minha situação atual. Eu estou aberta para encontrar as soluções que eu preciso e estou aberta para o que vier de oportunidade, né?
desse movimento. Sim, Isso é uma inclusive, coisa Gisele, importante. sim, Fala aí, eu só Manu, depois você coloca. não, é porque eu acho importante, vou pegar até o nome dele. Eu acho importante até quando você falou de buscar ajuda, de ter esse né, grupo, de saber até que ponto você consegue sozinho ou não. Eu vou até abrir um parênteses dentro desse contexto que você está trazendo, que eu fui buscar um consultor financeiro. Um rapaz maravilhoso, um preço super acessível, o nome dele é Eduardo Araújo. Tá? Ele tem um Instagram, tem um WhatsApp, um cara super humano, que te ensina o beabá para você olhar para a sua organização financeira. Ele dispõe de uma planilha onde a gente pode ver de que forma pode melhorar cada vez mais, porque assim, você olhando para a sua condição financeira, você automaticamente começa a trabalhar a educação financeira. E aí, com isso, eu acredito que o objetivo de todo mundo é ter a inteligência financeira, que é o quê? É fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Porque hoje a gente tem muita mentalidade de trabalhar para ter dinheiro. Mas quem entende a inteligência financeira sabe que o maior legado é que o dinheiro trabalhe para nós, né? Para a gente não ficar nessa roda de samsara. Mas para que isso aconteça, às vezes, realmente, no meu caso, com certeza eu vou precisar de ajuda. Eu vim de um casamento no qual eu não precisava me preocupar com preço no mercado, eu tinha um cartão sem limite. Então, era uma outra estrutura, né? A pessoa que estava do meu lado, ele era um provedor e ele arcava com tudo. Então, hoje, eu que preciso saber lidar com isso, porque acaba que a gente também, quando vive dessa forma e não toma as rédeas do nosso financeiro, a gente, depois que se vê sozinha, a gente perde um pouco, cara, e agora? O que que eu faço? Eu me vi nessa situação. Então, você realmente ter com quem contar para né, um consultor, um profissional, para mostrar a realidade, ver as possibilidades e avançar, é fundamental. Então, Perfeito. deixo aqui meu bizu. Quem quiser, manda o contato dele. Tem até aqui, porque, ó, excelente. Eduardo Araújo, o nome dele. Já vou anotar aqui, deixar aqui para mim aqui também. Mas, e eu acho que isso que você está trazendo, né, Manu? Que quando eu falo da gente se abrir para a nossa potência, é isso, é a gente entender o que eu preciso, do que eu preciso me nutrir, que parcerias que eu preciso estabelecer para conseguir chegar na resolução que eu quero chegar, né? Uhum. Então, criar essas estratégias, né? Se vendo sim como potência, entendendo que tem coisas que a gente precisa sim desenvolver e que a gente não vai desenvolver isso sozinho, que a gente vai fazer isso de formas, né? De várias formas que fizerem sentido para a gente. E, enfim, Cristi, quer falar alguma coisa? Eu ia até falar sobre isso, porque, na verdade, hoje em dia, essa questão da ajuda, eu fui. O ambiente emocional da minha casa não permitia que você confiasse em alguém suficiente para pedir ajuda. E você sabe perfeitamente que eu aprendi isso com vocês, né? Vocês foram que deram uma forma na coisa toda, do pedir ajuda, né? Sempre foi engraçado, porque eu sempre tive amigos, né? Diferentemente, por exemplo, da minha mãe e do meu pai, que tinham amigos ali, e embora os amigos ficavam, se perdiam, meu pai não tinha amigo nenhum, né? A minha mãe fazia amizade, depois ela ia embora e ficava por aí mesmo, você não entendia. E eu sempre fui o contrário, eu sempre mantive as pessoas. Mas, a despeito disso tudo, a questão da confiança era muito restrita, né? Por vivência de dentro de casa mesmo. Aí é uma vivência emocional mesmo, né? Que me veio, que me trouxe essa ideia de que não essa coisa não é confiável, especialmente se você se sente mal, né? E o que a gente está vendo hoje, que na verdade, falando de finanças especificamente, você tem que ter uma pessoa que te ensine. Hoje em dia, isso deveria ser coisa de escola. A criança, quando entrasse na escola, ela deveria entender como é o processo de finanças, porque fica mais fácil de ela desconstruir conceito, sabe? Isso devia ser matéria de escola. O que é o dinheiro? O que ele faz? Como é que é? Né? Como é que é essa questão? Né?
tem um vídeo muito tocante que fizeram com um grupo de crianças, e pegaram essas crianças crianças pequenas e foram filmar a atividade que os pais têm que ter para que manter aquela vida que elas têm. Acho que foi lá na Ásia, porque tem todo mundo assim, né? E o quanto que as crianças ficaram chocadas do sacrifício que os pais fazem. Né? Que a gente não tem noção. Né? A gente não é criado para isso. Né? De pegar, não só de entender então que dinheiro é energia, é um negócio que é Deus, é santo. Né? Que negócio é esse? Energia elétrica, qual é esse tipo de energia e o que ela faz? Então, Manu, tem todo sentido, né, de você procurar alguém, porque isso é absolutamente necessário hoje. Nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais isso é solicitado de você. Quem são as pessoas que seguem? São as pessoas que têm uma educação financeira, que conseguem entender o que é, até para poder ultrapassar essa questão de que eu sou pobre e eu não consigo, né? Isso aqui está além da minha capacidade, isso eu não posso fazer, isso eu não posso comer, isso eu não posso comprar, né? E a gente fica na questão do pode e tira a potência tudo, porque quando você está se conversando que você não pode, acabou todo o processo, né? Porque daí esse é o primeiro degrau para você fazer um monte de coisa na sua vida, né? Então, acho isso perfeito, sabe, Manu? Quando você falou isso ontem para mim, eu falei, pô, isso é uma coisa que eu preciso fazer para mim, acho que todo mundo, né? Cris, eu Você tem uma vou te pessoa que é falar, diferente. eu vou te falar que eu já tirei a capa da Mulher Maravilha há muito tempo. Né? Eu comecei a Isso olhar aí, pô. para as minhas dificuldades e eu faço isso diariamente. Cara, eu não consigo, peço ajuda. E eu peço a Isso aí. Deus que eu possa ser sempre um instrumento de distribuição de riquezas, porque ao pedir ajuda, automaticamente você também está pagando um serviço e auxiliando Isso o aí. movimento do outro. É aquela coisa de inspirar pessoas a inspirarem. E eu acho que o maior É isso aí. legado da gente trabalhar a nossa potência e trazer à tona a nossa riqueza é justamente fazer essa roda girar. Não a roda de Sansara, mas a roda da abundância. Né? A Isso. roda de que você sai desse lugar de, coitado, eu não tenho, tá caro, para não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou levantar mais pessoas. Porque não adianta. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver condições, não só financeira, como emocional, como pessoal, como profissional. E isso tudo, uma coisa leva a outra. Né? Então, quando a gente se coloca na condição de não posso e não merecimento, e eu não tenho e está caro, a gente não motiva outras pessoas. A gente não faz essa roda girar. Né? E é curioso porque ontem eu tenho realmente, eu tenho visto vídeos sobre, eu tenho lido sobre, porque é um assunto que eu quero avançar. Eu entendo e vejo essa dificuldade, e isso é sistêmico, está no meu inconsciente coletivo. Né? E aí, trazendo a frase que a gente trouxe no início, toda vez que eu me deparo com essa crença, que a gente sabe que todo bloqueio, toda crença é um forte impacto emocional, como a gente aprendeu lá no Polose, né? Que foi depositado na gente há longos anos. Então, para você ressignificar isso, não é pensando, meditando de um dia para o outro. É colocando em cima disso várias mensagens positivas nas quais você quer olhar. E isso é diário, né? E isso é assistindo vídeo, e isso é lendo sobre, e isso é trazendo mensagens que até você se acostumar com isso, com aquilo que você quer, com aquilo que você almeja. Porque aí você vai se reprogramando. Eu acho que o maior barato de tudo que a gente está vendo hoje, quando a gente busca essas informações, é essa palavra. A gente está sendo convidada a ser reprogramado para aquilo que a gente almeja. E como que faz isso? É insistindo firmemente no que a gente pensa, no que a gente sente, nas nossas ações, até realizar aquilo que a gente almeja. Só que quando pega nas ações para a realização, às vezes a gente bloqueia por não saber, por não conseguir. E aí qual é o passo? É justamente isso que você está falando, que a Giza trouxe, é pedir ajuda. No contexto emocional, com terapeutas, psicólogos, analistas, no contexto financeiro, com consultores. Hoje a gente tem tanto material, não posso pagar hoje, né? Tenho outras prioridades. Cara, no YouTube é o que mais tem material. Hoje em dia a gente não pode negar que a gente não tem como. Tem gente que perde tempo no TikTok assistindo coisas que não vão acrescentar. Mas, cara,
Se voltar para o que realmente é importante, cara, é muita coisa que a gente tem. Aí, só para finalizar, porque a gente já está no nosso horário, tem um indiano, eu não vou saber falar o nome dele, que ele falou que é interessante, você falou, a educação financeira tinha que ser ensinada na escola. Todo mundo sabe disso. Por que não é ensinado? Né? A educação, todo A mundo gente sabe que sabe. o nosso problema é isso, justamente. Então, existe aí vários interesses que a gente, né, enfim, não é o caso de colocar aqui. Mas é muito interessante que o povo não tenha educação financeira. Quanto menos educação financeira, mais consumidor ele é, mais endividado ele vai ficar, mais alienado ele vai ficar, mais escravo ele vai ser, menos ele vai levantar a cabeça para ser a potência que ele é. Então, isso tudo está interligado. Agora, o que faz sentido é as pessoas começarem a se incomodarem com essa condição, porque essa condição realmente está com os dias contados. Pelas informações que a gente tem na internet de, vamos embora. Tanto é que hoje a gente está aqui conversando sobre isso. Aí tem um indiano, só para fechar. Eu não vou saber falar o nome dele, mas eu vou escrever ele aqui. Ele tem uns vídeos que fala justamente sobre isso. Ele é um homem super bem sucedido, começou do zero, a família queria que ele fosse médico, mas ele quis ser empreendedor. E ele fala justamente o quanto a gente é manipulado para não buscar essa inteligência financeira, essa educação financeira, quais são os desdobramentos disso. Por que é interessante o povo ficar alienado e não querer ser rico, já que nós já somos ricos? Porque quando a gente fala, eu quero ser rico, a pessoa já pensa numa petulância, numa arrogância, numa vaidade. Gente, não é ser, nós já somos. A nossa condição hoje é aceitar, é isso. E simplesmente deixar fluir, fazer e buscar o que a gente quer. Né? As pessoas confundem, mas por quê? Por causa das nossas crenças. De que como é mais fácil um camelo entrar do que um rico, né? Tem gente que se prende nessa parte, mas não interpreta direito. Jesus era abundante. Todos os mestres eram abundantes. Por que nós não somos? Eu acho que fecho com essa pergunta. Muito nessa questão que a Cris trouxe dos valores, né? São Eu acho que tem valores. o que é ser abundante, né? O que é ser rico. Aí eu acho que entra nesse significado de valores para cada um, né? Agora, só para fechar, para deixar aí como algo para a gente refletir também, né? Acho que é importante a gente pontuar que sobre a questão da meritocracia, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu entendo assim, né? No sentido de tem quem merece ter, no sentido de que fez para ter, né? Ok, tem a nossa parte, né? A parte da gente fazer aquilo que é possível para a gente fazer, né? Como Manu trouxe, eu posso priorizar o meu tempo ao invés de ficar ali me distraindo com coisas que não vão me agregar. Eu posso focar a minha energia naquilo que eu preciso. Então, isso eu posso fazer. Agora, a gente não pode esquecer que aí também é o ponto que a gente está falando sobre educação, né? Sobre essa questão toda de que existe um interesse, né? De não fazer com que nós cresçamos, com que nós tenhamos a nossa potência aí, né, livre para escolher, não, isso aqui eu não quero consumir, isso aqui eu quero consumir. A gente sabe que isso existe, né? E aí isso fala muito sobre a questão das oportunidades, que a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem condições extremamente limitadas. Então, quando a gente... Acho que é importante pontuar isso, assim, né? Isso que a gente está trazendo é dentro desse nosso lugar de privilégio hoje, né? Inclusive em relação aos nossos antepassados, né? Porque hoje a gente pode olhar para tudo isso como uma crença. Para os nossos antepassados, isso já foi algo vivido, né? Na pele, que é muito diferente também, né? Então, eu acho que a gente... poder olhar para isso hoje, a gente poder fazer essas escolhas, também fala muito de quantas pessoas, de alguma maneira, né, tiveram suas vidas sacrificadas para a gente, de alguma forma, estar aqui hoje
podendo fazer essas escolhas, né? E aí isso também me vem aqui, me faz pensar, né? Como que eu posso honrar isso também, né? Olhando para lá, para essas pessoas com gratidão, né? Com lamento por ter sido dessa forma. E a gente sabe que hoje, infelizmente, ainda é uma realidade de muitos, muitos, né? Em todo o planeta. Então, são coisas que a gente precisa trazer para a roda, né? O que é do nível do possível no campo individual, né? E o que é do nível do coletivo e o que a gente como coletividade, como que a gente como coletividade que tem esses privilégios pode contribuir também para que haja uma mudança nessa proporção do coletivo, né? Ou seja, o que eu quero dizer, esse movimento que a gente faz pela gente não é só pela gente, né? É pela gente, sim, e para que a gente também possa favorecer o nosso coletivo, para que todos nós tenhamos oportunidade para fazer essas escolhas, que não é, Sim, né? até para fechar minha fala também, que a Cris vai falar, eu acho importantíssimo esse olhar, Gisele, porque a gente só consegue avançar quando a gente olha com carinho e respeito o que aconteceu. Porque senão a gente fica preso nesse passado, né? E que bom que a gente consegue olhar com respeito, porque a gente consegue então mudar quando algo não faz sentido no nosso coração. Até para poder liberar quem está, né? Os próximos que virão. E é curioso porque quando a minha filha me pede algo que eu não posso comprar naquele momento, eu falo, hoje não é prioridade. A nossa prioridade é isso, 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 isso. Uhum. Então, é interessante porque na minha história era caro. Hoje é questão de prioridade. E é o caro que me fez enxergar hoje a importância de olhar para a prioridade. Se não tivesse sido caro, talvez eu não teria noção do que é o valor. Sim. Então, tudo faz sentido quando a gente olha com amorosidade, respeito, tudo que a gente viveu. E eu agradeço, aproveito até para agradecer a todo o meu sistema, né, os meus pais, que me ensinaram demais a olhar hoje com muito respeito essa energia do dinheiro. Tá? Então, abro até esse parênteses, fico com a minha fala do privilégio que você trouxe. A minha palavra vai ser privilégio e gratidão. São as duas que eu fecho aí a minha fala. Uhum. Nesse sentido, né, a melhor maneira que a gente tem, né, de reverenciar a vida é exatamente ser melhor cada vez mais, porque teve uma porção de gente na minha família, em algum ponto dessa história, que morreu de fome. Sabe? A sua também, Gisele, da Manu também. Pessoas que fizeram todo tipo de sacrifício para que eu chegasse aqui. A melhor maneira de eu reverenciar isso tudo é seguir bem. Né? É olhar para trás e dizer assim, olha, eu estou melhor porque vocês se sacrificaram. O sacrifício de vocês permitiu que eu chegasse até aqui. Acima de tudo, eu tenho respeito com relação a isso. Muito respeito. Sabe? Quando a gente consegue olhar a história por esse ponto. Porque são pessoas que, sabe-se lá que condições que não foram, deve ter tido escravo no meio dessa história, também teve gente que escravizou. Imagina quantas pessoas antes de mim, de você, tiveram para que a gente chegasse aqui. Quando a gente olha em termos de geração linear, são 11 mil linear. Se a gente fizer as 8 gerações anteriores, são 11 mil pessoas. Tem muita dor no meio disso, sabe? De pessoas que estavam ali acreditando, acima de tudo. Então, quando a gente olha para isso com respeito, a gente também se libera de seguir, porque não é para a gente fazer igual,
a gente pegar isso tudo, olhar, aprender, devolver, e dizer, ó, estou indo em paz. Né? Meninas, como sempre, isso é um prazer, né? E o tempo voa. Nossa, demais. Demais. Eu fecho com o sorriso. Fecho hoje o nosso encontro. Com o sorriso, com a gratidão, Maravilhoso. com o sorrir para a vida, o sorrir para a história dos meus antepassados, sorrir para as potências, sorrir para o novo, agradeço também pelo privilégio hoje e de honrar esse privilégio, né, com esse sorriso. E que possa, né, que esse sorriso possa ser aí uma inspiração para que haja mais e mais abundância, prosperidade nas nossas vidas e nas das pessoas que também fazem seus movimentos para para essa prosperidade. Verdade. Muito bom. Manu, depois a gente se fala. Sim, minha querida, um grande beijo, bom trabalho para vocês aí na sua temperatura agradável de 13 graus. Ó. Tá ótimo, tá ótimo. Até, gente. Até para a semana, se Deus quiser. Até. Um abraço a todos.